Pessoal, são 10 horas e 55 minutos. O quê? Não acredito. 10h55. Tá na hora do quadro mais esperado do nosso programa. Tá na hora de Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Grita, irmã. Grita mais alto. Que maravilha. Eu deixo logo ela gritando logo no começo do programa, que é pra ver se ela não atrapalha. Porque a pergunta de hoje vem de Massachusetts, no Estados Unidos da América. É o Pedro. O Pedro tá escrevendo lá de Massachusetts. Pedro, o que tu foi fazer aí, Pedro? Hã? Tá tão longe. O Pedro está escrevendo de Massachusetts, nos Estados Unidos da América, e ele está perguntando: Pastor Samuel, me tire aqui uma dúvida. Saul se suicidou ou foi morto pelos inimigos? O quê? Não acredito. Eita, Pedro, será que o Saul se suicidou ou foi morto pelos inimigos? Tá na hora de a Bíblia tinha razão. Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Vamos lá, vamos responder aqui a pergunta do Pedro, que escreve pra gente de Massachusetts, nos Estados Unidos da América. Olha, Pedro, a Bíblia, por ser a revelação de Deus à humanidade, efetivamente ela contém cientificidade. Isso quer dizer que a essência do seu conteúdo não está sujeito ao querer do ser humano. Não está sujeito ao querer do ser humano. Então, a seriedade da Bíblia, ela decorre de sua natureza sobrenatural. Ela tem uma natureza sobrenatural. Isto é, da inspiração divina. A Bíblia tem um método, Pedro. Ela tem um método próprio de interpretação. O quê? Não acredito. Os expedientes utilizados na sua interpretação, como bem resume Hank Hanegraaff, são interpretações literais, iluminação espiritual, princípios gramaticais, contextos históricos, ensino teológico e simetria bíblica. Então, para responder a sua pergunta, aplicaremos aqui o método chamado fenomenológico. É um método chamado fenomenológico que coincide com a interpretação literal. O quê? Não acredito. Então, vamos lá. Ao aplicarmos também o princípio gramatical. Então, o método fenomenológico, ele pode ser definido como aquilo que aparece, enquanto nos aparece e como nos aparece. Entendeu? Então, vamos ao texto bíblico. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca sua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos me transpassarem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis. O quê? Não acredito. O escudeiro não quis, né? O seu escudeiro não quis fazer o que Saul pediu, certo? Então, o escudeiro não quis. Por quê? Porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Se lançou. O quê? Não acredito. Ele tomou da espada do escudeiro e se lançou sobre ela, certo? Então, vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada. O quê? Não acredito. O próprio escudeiro também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e seu escudeiro, e também todos os homens foram mortos naquele dia,
conforme 1 Samuel capítulo 31, versículos 4 ao 6. Então, Pedro, aplicando-se aqui o método de interpretação literal ou fenomenológica a esse texto, a conclusão não permite hesitação. Saul suicidou-se. O quê? Não acredito. Saul suicidou-se, né? Ele se matou mesmo, certo? Então não há hesitação. Transcrevemos agora o segundo texto de 2 Samuel, capítulo 1, versículos 6 a 8. 6, 8 e de 8 ao 10. A gente vai usar aqui o texto da Bíblia Jerusalém. Não é uma Bíblia assim muito recomendada, né? A gente não recomenda muito essa Bíblia Jerusalém, mas a gente vai usar ela aqui. O texto diz assim: eu estava casualmente no monte, né? No monte Gebor, e vi quando Saul se atirou sobre a sua própria lança. O quê? Não acredito. Eu vi quando Saul se atirou sobre sua própria lança. Ele perguntou-me: quem és tu? E eu lhe disse: sou Amalequita. Então ele me disse: aproxima-te e mata-me, porque estou com muita vertigem, apesar de sentir a vida toda em mim. Então me aproximei dele e lhe dei a morte, aplicando-se o método de interpretação literal ou fenomenológica ao texto. Temos aqui: Saul estava cravado na lança, mas o Amalequita aplicou a Saul aquilo que a gente chama de golpe de misericórdia. O quê? Não acredito. Golpe de misericórdia, porquanto participou da sua morte. Então, para resolver essas aparentes contradições, Manuel, entra aqui em operação o método gramático-textual. Método gramático-textual, para a gente poder entender esse negócio. O princípio gramatical resolve os problemas do equívoco das palavras. As palavras aqui I e é, a letra I e a letra E. As diferentes traduções para uma mesma palavra, né, ou frase. O princípio textual, então, tenta resolver os problemas das variantes. É que os textos originais, aqueles que foram escritos diretamente pelos que receberam os oráculos de Deus, eles não existem mais. Não existem. O quê? Não acredito. Não existe mais, né? Não existem mais. Esses textos não existem mais, certo? E aí a gente tem que apelar, né? Porque os textos originais, aqueles que foram escritos diretamente pelos que receberam, não existem mais. Só existem cópias, né, desses escritos originais. Daí as variantes nas versões. Em 2 Samuel capítulo 1, versículo 6, houve uma comissão tradutora que adotou o paradigma. Primeiro, eis Saul estava apoiado sobre sua lança. E houve comissão tradutora que adotou o paradigma 2. Vi quando Saul se atirou sobre a sua própria lança. Entendeu? Então as comissões são constituídas de cientistas bíblicos com acesso aos melhores manuscritos e meios para realizar os trabalhos nessa área. Eita glória, 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 glória! Tá bom, irmã, deixa eu explicar aqui. Ei! Tu te acalma. Te acalma, deixa eu explicar aqui. Então, esse pessoal, Manuel, eles tinham os melhores manuscritos, os melhores materiais, né? Os melhores manuscritos para realizar esse trabalho. A conclusão: mesmo que a tradução do paradigma 2 em 2 Samuel capítulo 1, versículo 6 seja correta, a conclusão é que o Amalequita mentiu. O quê? Não acredito. Ele mentiu.
Quer ver? Ele mentiu? Ele mentiu, pois se a gente confrontar 1 Samuel 31, versículo 4, espada, né? Com 2 Samuel, versículo 6, 1 ao 6, 1 ao 6, que diz lança. 1 Samuel 31, 4 diz espada e 2 Samuel 1, 6 diz lança. Então vamos descobrir a contradição em seu relatório. Portanto, Saul se suicidou. O que aconteceu foi o seguinte: o cara quis tirar proveito da situação. Ele quis tirar proveito da situação, dizendo que ele matou a Saul. E atontar o que ele recebeu também de Davi, a recompensa. Tu matou o ungido do Senhor? Pois tu também vai morrer. Tu também vai morrer. Se lascou. Ele quis tirar ali uma casquinha, quis fazer média para se juntar a Davi, porque Davi agora queria assumir o trono. Então ele quis fazer uma gracinha e mentiu. Ele mentiu. O amalequita mentiu, dizendo que ele matou Saul, quando na verdade, né, Saul se suicidou, né? Então ele quis tirar proveito da situação para fazer média com Davi, para ver se Davi botava ele lá em cima. E na hora Davi mandou foi arrancar a cabeça dele. O quê? Não acredito. Davi mandou foi arrancar a cabeça dele. Já que tu matou o ungido de Deus, pois tu também vai morrer. Se lascou todinho. Entendeu? Então ele mentiu, portanto Saul se suicidou. Quanto ao terceiro texto, trata-se apenas de procedimento cultural de entender causa particular, né? Um procedimento cultural de entender a causa particular pela geral. Mas Saul, ele simplesmente se suicidou, né? Ele não foi morto pelo exército inimigo, ele acabou se suicidando para não dar o gostinho ao exército inimigo, tá bom? E no final chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! A Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia é inerrante e infalível palavra de Deus. Vai questionar com a Bíblia, meu irmão? Tu tá ficando doido? Ai, tá na hora de almoçar, Eita glória! Vamos embora. Agradecendo o seu carinho, sua companhia e sua audiência, prometendo voltar amanhã, se Deus nos permitir, com mais um Bom Dia Super Dia. Tenham todos uma ótima tarde, a paz do Senhor Jesus. Vou deixar vocês com a Célio Trindade, porque a partir de agora a conversa é com a Célio Trindade. Tô indo, tchauzinho, fui! Somos a Renascer HD, Avenida João Alberto 50, Santa Efigênia, São Luís, Maranhão. Renascer HD, a rádio do momento.